O tema da mensagem dessa noite, dessa manhã, é a criança entregue a si mesma. Nós estamos hoje no 13º dia do segundo período de 40 dias de jejum e oração que estamos vivendo. E o tema desse período é uma comida que vocês não conhecem. E o texto nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 4, verso 31b, 32 e 34. Os discípulos pediram a Jesus dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O jejum e a oração nos dão a oportunidade de reavaliar a nossa vida para pedirmos a Deus que se revele a nós quanto ao que Ele quer nos falar e também reavaliar a nossa conduta à luz da Sua palavra. Por isso que jejum e oração devem ser também acompanhados de leitura e meditação na palavra do Senhor, porque nós precisamos ouvir Deus e depois, à luz do que Ele nos falar na palavra, e se Ele quiser também no seu coração, se estiver de acordo com a palavra, você possa orar também. E hoje resolvemos fazer isso no contexto da família. E esse texto fala de um relacionamento que deve haver entre pais e filhos, especialmente. Eu sei que muitos aqui poderão dizer: mas eu não sou pai, eu não tenho filhos, eu não pretendo me casar tão cedo, não sei. Mas não é o meu caso também, porque meus filhos estão criados. Pode ser esse o seu caso. Você pode dizer: eu não precisava ouvir essa mensagem porque eu não preciso dela. Não obstante, é uma grande oportunidade para você fazer uma autoavaliação, repensar sua conduta atual ou mesmo passada. Então, também é uma oportunidade, quem sabe você tem de repassar o que você vai receber aqui. E quem sabe, se você descobrir que você errou em alguma área, você buscar conserto no contexto da família. Todos nós erramos, todos nós falhamos na nossa maneira de criar filhos e de nos relacionar com eles. Muitos erram na conduta de filhos em relação aos seus pais. Isso também é válido. No início do século passado, ou seja, em 1900, no ano de 1900 para cá, prevalecia o que sempre foi chamado de patriarcado, onde a liderança da família era do pai. Depois prevaleceu durante muito tempo e ainda prevalece em alguns lugares o que veio a ser chamado de matriarcado. E é onde a liderança da família é uma responsabilidade da mãe, quer pela omissão dos pais, do pai de família, e quer por uma atitude bem ostensiva de liderança que prevalece normalmente quando o marido é omisso, o pai é omisso,
e deixa tudo por conta da esposa, e ela, por natureza, desde Adão e Eva, ela vai na frente. E se isso for estimulado, ela toma conta de coisas que não são atribuições necessariamente dela. E eu tenho experiências de pessoas na família onde isso ocorre até hoje, onde a influência das mulheres no mando da família, no comando da família, é muito ostensiva. E muitas delas não negam essa liderança e nem querem largá-la de jeito nenhum. Mas algo ainda mais grave tem prevalecido nos últimos anos. É o que alguém chamou de criancardo. E é onde a liderança da família é de uma criança que se torna o rei ou a rainha daquela casa. Nesse contexto, os pais, pai e mãe, perguntam aos filhos o que eles devem fazer. Eles, pais, devem fazer. Aonde os pais perguntam aonde eles querem ir, o que eles querem fazer, como querem fazer, onde eles devem morar. Neste caso, a omissão dos pais em relação à liderança da família. E eles procuram a todo custo fazer a vontade dos filhos. E fazem isso com a seguinte motivação: por amor, como se amar fosse deixar o filho ou a filha fazerem o que querem. Conta-se que uma família ia escolher um restaurante para o almoço de domingo, e o pai perguntou ao filho de 6 anos: onde você quer comer? E o menino escolheu uma comida fast food. A mãe perguntou: você quer ir à igreja hoje? O menino respondeu que não. E assim uma criança de 6 anos passou a decidir o cardápio, o horário e até a vida espiritual daquela casa. E o pai se tornaram apenas motoristas e pagadores. Isso pode ser caracterizado como criancardo. Quando a criança vira o rei ou a rainha da casa, os pais deixam de liderar e passam a ser liderados. Então a pergunta não é o que meu filho quer, mas o que Deus quer para o meu filho. Essa é a pergunta que devia ser feita. Se nós não atentarmos para isso, que vem existindo ano após ano, uma inversão de papéis, vai viralizando na família, se podemos assim dizer. Na Bíblia nós temos mandamentos bem específicos de Deus aos pais em relação aos seus filhos. Vocês conhecem os textos que vamos citar. Efésios 6,4: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Não é disciplina. Bom, primeiro, os pais não devem irritar seus filhos. Irritar os filhos, eu já disse aqui muitas vezes, você irrita seus filhos quando você cobra deles uma coisa que você não faz. Quando você cobra deles uma coisa que eles não veem na sua vida. Uma incoerência que você quer que eles tenham ou pratiquem quando você não
pratica o que você quer que eles façam. Isso irrita. Irrita os filhos quando os filhos têm atitudes que envergonham e eles querem repreender o filho na frente dos outros. Eu diria que até certo ponto deviam fazer, mas são atitudes que são incoerentes porque não fazem isso em outra ocasião e não ensinam, não educam e não tem como cobrar algo que não lhes foi dado, não lhes foi ensinado. Mas o texto diz que os filhos devem ser criados na disciplina e na administração do Senhor. Isso significa que, como foi visto no vídeo que nós vimos, filhos devem ter limites, filhos devem ser ensinados na palavra. A admoestação não é só chamar a atenção, mas é orientar, ensinar a palavra, como muitas vezes traduzidos em outras versões. Também um texto muito conhecido de todos nós é Provérbios 22:6, ensine a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Aquilo que é ensinado para as crianças pode, em um determinado momento, parecer que não funcionou, mas aquilo em algum momento aquilo vai germinar, aquilo vai frutificar, ou aquilo vai levar a pessoa movida por Deus, se há oração em favor dessa criança, ou desse jovem, adolescente ou jovem, e Deus pode agir através do que foi ensinado. Ele pode lembrar daquilo que foi ensinado. E eu digo isso por experiência própria, porque foi isso que aconteceu comigo. Já disse aqui também, muitas vezes, eu fui instruído na minha casa por meu pai, e ele sempre orava conosco, os filhos, e isso ele fazia sempre antes de nós deitarmos. Ele ensinava a palavra, ele orava e nos levava para a igreja. Quer nós quiséssemos ou não, ele sempre nos levou. E acontecesse o que acontecesse, ele nos pegava pela mão e levava. Minha mãe não era convertida, ela veio a sê-lo quando eu tinha por volta de quase 30 anos, quando ela se converteu depois da morte de um irmão que eu perdi num acidente de trânsito, e ela depois disso se quebrantou bastante, e houve uma ocasião em que ela foi convidada a ir na igreja, ela foi, ouviu uma mensagem do pastor Enéas Tonini, não sei quantos aqui conheceram ou ouviram falar dele, mas ela então se converteu. Mas então meu pai tomava as rédeas e fazia o que ele podia e pôde fazer. Então, mais tarde eu fui desencaminhado por pessoas, parentes, amigos, e eu vivi experiências do mundo que não me deixaram boas recordações, não foram boas para mim e afetaram profundamente a minha vida em todos os setores possíveis e imagináveis. Alguém
Alguém pode dizer, é preciso que a pessoa saia para o mundo para aprender. Não, eu creio que o mundo não tem nada para ensinar por ninguém, a não ser quebrar a cabeça, a não ser entrar pelo cano e você aprender porque entrou pelo cano. É você sofrer na pele as consequências da desobediência. Mas chegou um tempo, eu sempre fui à igreja. Eu já disse aqui que eu era chegava depois que tinha começado, saía antes de terminar, porque eu não queria conversa com ninguém, porque parece que o meu pecado estava estampado na minha testa. Me casei, tive o primeiro casal de filhos, Paulo Henrique e Letícia, e só depois de 5 anos de casado é que eu tive uma mudança radical de vida, porque eu estava dizendo, Deus, eu não quero continuar nesse estado, e eu quero mudança, eu quero ser diferente, e eu não consigo deixar de fazer certas coisas que eu fazia. E eu li alguns livros de Billy Graham, li alguns livros que falavam de um pregador, a cruz e o punhal, que trabalhou com pessoas drogadas. Eu nunca fui drogado, mas falava da experiência dele no evangelismo. E esses livros foram mexendo comigo e eu comecei a pedir que queria isso. Eu tinha uma empresa e na empresa eu contratei tinha 11 empregados, era uma empresa pequena, mas tinha 11 empregados e eles eram todos crentes. E eles oravam muito por mim, intercediam direto por mim. Começamos a ter cultos, onde eu tinha uma loja, e Deus foi fazendo e as coisas vieram a acontecer. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar a Deus e Ele me encontrou. E eu encontrei. Mas tudo teve como base o fato de que eu conhecia a verdade, mas precisava de algo mais que veio a acontecer naquela época. E quando eu conhecia Jesus, de uma forma que eu não conhecia, eu me pus a compartilhá-lo com todas as pessoas que eu conhecia. Já disse aqui, visitei a família toda pregando, usando o folheto, que naquela época eu aprendi a usar, as 4 leis espirituais. E pelo menos 2 pessoas na família se converteram naquela época. As outras, muitas delas oraram comigo, mas não vi mudança nenhuma. Mas o fato é que dali por diante eu comecei a tentar para os princípios que a palavra de Deus tem para nos ensinar quanto a esse assunto, e busquei corrigir o que eu havia feito de errado, a forma como eu havia me conduzido na condução deles. E graças à bondade e à misericórdia de Deus, eles estão no Senhor, espero que permaneçam no Senhor, mas é importante que nós ensinemos a criança no caminho que deve andar. Essa foi a minha experiência, e eu voltei sofrendo as consequências de erros que eu havia cometido, e essas consequências muitas vezes você não deixa de vivê-las o resto da vida, porque são experiências que marcam, são experiências que trazem traumas,
que trazem crenças. Quando eu digo crenças, não é que você crê que aquilo é certo, mas aquilo mina uma pureza e uma naturalidade que deve existir no contexto da família. E muitas vezes você vê como mal algo que Deus fez bom, como é o caso do sexo. E muitas barreiras sempre surgiram porque eu via tudo como mal, porque o que eu fiz no passado foi mal, de forma má, errada. Então você vê como a experiência que você viveu no passado, você traz isso para o seu relacionamento e para N coisas da vida. Querendo ou não, tudo aquilo que nós vivemos no passado afeta a nossa maneira de agir e reagir no tempo presente. Ensina a criança no caminho que deve andar ainda quando for velho, não se desviará dele. Alguns pais pensam que devem deixar os filhos fazer suas próprias escolhas, como nós vimos ali. Por exemplo, ter algo que as crianças também... A criança ter algo que os outros têm. E não é porque a outra tem que o nosso filho, a nossa filha tem que ter. Pode ser que seja muito bom para o outro, ou então pode ser que você não tenha condições de dar aquilo que o outro deu. E a criança tem que entender isso, tem que aprender que ela não pode ter tudo que ela quer. Quando você dá tudo que uma criança quer, ela pensa que ela tem direito a tudo. E o mundo não é assim. Nós não podemos ter tudo que queremos, na hora que queremos e do jeito que queremos. E aí entra a questão dos limites. Hoje, há muito tempo, tem prevalecido na cultura do sistema deste mundo que jovem deve transar antes do casamento, e muitos pais abrem a própria casa para receber aquela pessoa que é colocada dentro da casa e que dorme com o filho, dorme com a filha, e acham isso natural, permitem que seja feito. Isso é algo inconcebível no contexto de quem tem o Senhor como Senhor e conhece a palavra de Deus. Então, hoje nós temos escolas que ensinam que ensinam as crianças, e os pais devem estar muito atentos a isso, não é coisa nova. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Estão ensinando que a criança pode escolher o seu sexo, ou a sua tendência, ou aquilo que ela gostaria de ser, como se a criança tivesse condições de tomar uma decisão dessa. Eu tenho enviado para vocês alguns vídeos que eu estou recebendo, e esses vídeos mostram de pessoas que se enveredaram por um caminho do homossexualismo e depois quiseram sair, não conseguiam, mas tiveram um encontro com o Senhor, foram libertos e descobriram que haviam sido enganados durante muito tempo, porque eles pensavam que isso era algo que eles não podiam evitar. Mas Deus nunca fez a questão do sexo para que ela pudesse ser mudada. Deus fez homem e mulher. E isso não pode ser mudado sem que quebre a vontade de Deus e o propósito de Deus para qualquer um. E nesses vídeos que eu tenho enviado, eu tenho visto testemunhos
pessoas que tiveram esse encontro com Jesus e sentiram que aquilo não era mais para eles, que aquilo não era verdadeiro. Então, a pergunta que fazemos é aonde vamos chegar num mundo como que nós estamos vivendo, quando os padrões para a criação dos filhos têm o propósito de desconstruir a família, porque não obedece aos princípios que Deus estabeleceu desde o início para o estabelecimento de uma família. O mundo não serve de modelo para nós, não importa que o mundo inteiro faça qualquer coisa, nós não temos que fazer se isso não está dentro dos padrões estabelecidos por Deus para o nosso bem, o bem da nossa família e o bem dos nossos filhos. Então, filhos precisam ser ensinados, orientados, cuidados, amados, nada com gritaria, nada com uma atitude de autoritarismo, mas de amor, mostrando, ensinando, isso desde a mais tenra idade. Com relação ao mundo, a Bíblia diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz, está sob o poder do maligno. Então o mundo nunca foi e nunca será padrão para nós. As roupas que o mundo veste não servem para nós. E desde que podemos usar coisas que são coerentes, né, com o ensino da palavra. A Bíblia ensina que os filhos devem obediência aos mandamentos e aos ensinos de seus pais. E é preciso dizer que isso é válido se os pais são tementes a Deus. Isso é válido se o ensino do pai ou da mãe não contraria os princípios de Deus. Agora, os filhos, quando pequenos, eles não sabem fazer essa distinção. Se você já é adulto, filho adulto, você sabe. Se você conhecer a Bíblia, se você estiver lendo a Bíblia, você vai saber se o que o pai e a mãe estão ensinando é a vontade de Deus. O filho ou a filha não tem que obedecer os pais se os pais ensinam algo que contraria a palavra de Deus. Esse é o princípio bíblico. Os apóstolos, quando foram proibidos de falar de Cristo, eles disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Nós não podemos de obedecer vocês para obedecer e desobedecer a Deus. Então, a palavra de Deus, o ensino de Deus deve prevalecer, não com atitude rebelde. Eu não vou fazer isso. Não. Olha, eu queria que vocês me permitissem não fazer isso, porque eu não me sinto à vontade. Olha, se você souber falar, você não vai ter nenhum problema. E se tiver problema, você tem que enfrentar e sofrer as consequências para servir o Senhor. A vida cristã nunca foi fácil. Jesus não disse que o caminho seria, o melhor caminho era o largo, a porta larga, o caminho largo. Não, ele disse o contrário. A porta é estreita, o caminho é estreito e não é fácil não. Você vai ter que abrir mão de vontade da carne para fazer a vontade de Deus sempre. E os filhos precisam aprender isso desde cedo. Não vai ser uma coisa fácil, mas eles devem fazer a vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Porque o mundo passa bem como as suas... Texto lá de 1 de João, capítulo 2, versos
15, 16, 17 dizem assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso diz respeito a uma vida que vem depois dessa vida. Então, não será necessariamente fácil, mas é preciso que nós entendamos que vale a pena, porque nós temos uma esperança que o mundo não tem. A esperança de uma vida com a volta de Jesus. E essa esperança não é, como eu já disse muitas vezes, aquela será, não, é uma certeza. Se você é nascido de novo, você tem essa certeza, porque o Espírito de Deus testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Bem, a Bíblia ensina que os filhos devem obediência aos mandamentos e aos ensinos de seus pais. Provérbios 6, 20 e 21 diz: meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os ao seu pescoço. Temos aqui uma linguagem figurada. Algo que você deve ter sempre com você, aquilo que os pais que temem ao Senhor ensinam. E cá para nós, muitas vezes, os pais, mesmo não crentes, por isso que você tem que conhecer a Bíblia para avaliar o que eles vão dizer a você. Se não contrariar a palavra, obedeça sempre. E o Senhor vai operar através da sua obediência, desde que não contrarie a palavra dele. Agora, por quê? Porque os mandamentos dos pais são meios de direção e proteção para os filhos. Provérbios 6, 22 e 23. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Se você obedecer, e se você ensinar seu filho a obedecer, não vai ter medo, porque ele está fazendo o que é certo. Mas a pessoa que está fazendo a coisa errada, ela está sempre com medo, ela está sempre insegura, ela está sempre esperando o que pode acontecer. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. O mandamento do Pai é como uma lâmpada, e a instrução da mãe é como luz, a luz que guia o caminho, guia você no mundo de escuridão e mostra a você o caminho que você deve andar. Quando os pais olham para os filhos e dizem: olha, esse relacionamento aqui está errado, você não devia se relacionar com essa pessoa, ou você não deve se casar com A ou B ou C, é algo a ser considerado e colocar diante de Deus, porque os pais não erram, não. Dificilmente, quando o pai ou a mãe vê, olha, isso não vai dar certo. É bom ponderar, é bom pensar, refletir, porque a Bíblia diz que maldição sem causa não se cumpre. Mas nós temos que atentar, porque os pais são os olhos que Deus deu aos filhos até que eles tenham idade para tomar suas próprias decisões
e arcarem com as consequências. Eu sempre digo que enquanto alguém está debaixo do seu teto, ele deve sujeitar-se a você pai, a você mãe. Se quiserem viver uma vida de independência, que eles tomem o rumo que eles querem, mas dentro da sua casa não. O mandamento dos pais são um princípio de vida para os seus filhos. Provérbios 4, 3 e 4 e o 13 dizem assim: filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento. Porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Na verdade, eu creio que o que nós estamos lendo aqui é a palavra de Deus. É Deus falando através dos pais. E esse pai aqui ensinava o seu filho que o seu coração retém as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e você viverá. No verso 3 diz assim: retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Ou seja, disso depende a sua vida. O rumo que você vai ter na vida. Os desdobramentos disso. A Bíblia ensina que quando os filhos desobedecem os pais, eles têm, e aqui nós temos uma figura, eles são literalmente arrancados. Eu estou falando de figura, não estou falando de arrancar olhos no sentido físico. O texto diz assim, Provérbios 30, 17. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem nega a obediência à sua mãe, corvos do vale, os arrancarão, e pelos filhotes da águia serão comidos. É uma figura de linguagem para mostrar que o filho ele pode ver, mas ele está vendo errado. Ele está olhando com os olhos dele, não com os olhos de Deus, através dos seus filhos, dos pais. Então, ele fica sem direção. Ele está achando que está fazendo o que é certo, mas ele está fazendo errado porque os pais já preveniram, já olharam, já viram. Eu já disse aqui muitas vezes que no passado, quando muito jovem, eu fiz escolhas que trouxeram muitas consequências para a minha vida. E mais tarde também eu tive a oportunidade de ir a meus pais e pedir a eles perdão, porque eu fui desobediente. E pedir que eles abençoassem a minha vida. Eu tenho que ser mais claro, né? Eu cometi erros na escolha da minha primeira esposa, porque ela já morreu, e por isso eu me casei outra vez, mas eu errei muito. E tudo que eles falaram que eu ia viver, eu vivi. Não foi maldição, mas foi um alerta. Mas eu não quis ouvir. E os resultados eu colhi depois. Não foi uma situação fácil, foi bem difícil.
bem complexo. A Bíblia ensina que quem se recusa ao ensino e à disciplina andará em densas trevas, ou seja, sem direção alguma. Provérbios 4, 18 e 19. A vereda do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam. A criança, como todo ser humano, é inclinada à prática do mal. Por isso ela precisa de amor, para saber que é amada, não porque ela é perfeita. Ela precisa de ensino, ela precisa de repreensão, ela precisa de correção e de ser reeducada. Ou seja, é a repetição do ensino, muitas vezes quantas forem necessárias. E a Bíblia mostra o caminho para o verdadeiro ensino por meio das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu já disse muitas vezes aqui e eu vou repetir. Você ensina a criança, se ela errar, você vai repreender e vai dizer, olha, você errou. Você vai corrigir e diz, olha, não é assim que você tem que fazer, você tem que agir dessa maneira. E você vai reeducar, vai mostrar para ela mais uma vez o caminho que ela deve trilhar. Isso pode acontecer 1, 2, 3. E quando a criança, você tem certeza que ela entendeu o que você falou, porque muitas vezes você diz uma coisa e ela entende outra. Então, quando você ensinar algo, tenha certeza de que a pessoa entendeu o que você falou. E se a criança entendeu e continua no erro, ou você descobre o que está acontecendo e por quê, se tem alguma coisa mais por trás. Agora, se for pura e simplesmente rebeldia, então ela precisa ser disciplinada. Ela precisa de umas boas varadas, onde dói, mas não machuca. A Bíblia ensina que a disciplina imposta aos filhos pelos pais é evidência de amor. O texto diz, Hebreus 12, 5 em diante. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. É uma citação de Provérbios 3, 12. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então, filhos precisam de ensino, precisam de repreensão, precisam de correção e de ensino outra vez. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho que aceita. É assim que Deus age conosco. Eu já apanhei muito e não deixei de apanhar até hoje. Até hoje Deus me repreende, até hoje Deus me corrige, Deus me ensina. E eu pensava que na minha idade eu não tinha mais nada para aprender, mas continuo aprendendo. Ele continua trabalhando, ele continua tratando, ele continua espremendo, continua apertando o cerco. E
você aprende de várias formas e de várias maneiras. E porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo que aceita. O filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Se o filho é seu, você vai corrigir, porque só quem não é filho não é corrigido. Deus nos corrige porque somos filhos. Ele não está corrigindo o mundo, porque o mundo não se dobra diante dele, mas quando você é acolhido e aceito como filho, por ter crido no seu Filho, Jesus, então ele vai ensinar você o caminho que você deve andar. Se você se recusar a ouvir, ele vai falar de modo que você ouça. E muitas vezes não é só com brandura, muitas vezes esse amor se manifesta através da correção, da repreensão, da correção e do castigo. Essa palavra tem que ser bem pensada, porque castigo parece uma coisa que você não merece. Mas o castigo na Bíblia é algo que você merece, não por desamor, mas por amor. Pais que deixam de disciplinar seus filhos não os amam de verdade. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Muitos pais pensam que, ao deixarem os filhos fazerem o que eles querem, isso é evidência de amor. Não é. Você está amando você mesmo. Você quer o amor para o filho, mas você vai ter o contrário. Quando você poupa o seu filho do ensino, da educação, da repreensão, da correção, você está cultivando problemas que vão vir mais tarde e vão afetar profundamente a sua vida. A Bíblia ensina que a disciplina é excelente instrumento que os pais devem usar com seus filhos. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que a vara da disciplina faz? Afasta a criança de cometer tolices, de cometer erros que devem ser corrigidos. Filhos aprendem a verdadeira sabedoria pela disciplina a eles imposta. Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe e o seu pai também. Esse é o tema da mensagem, né? A criança entrega a si mesma. O que acontece? Ela vai envergonhar os seus pais. Provérbios 29:15 dizem: a vara da disciplina afastará dela, se referindo à tolice, né? Conta-se que um jardineiro plantou 2 árvores. A primeira ele regava, podava e amarrava uma estaca para que ela crescesse reta. A segunda ele deixou livre
achando que ela cresceria melhor sem a interferência dele. Com o tempo, a primeira árvore cresceu firme, forte, reta e frutificou. A segunda cresceu torta, cresceu retorcida, e quando veio a tempestade, ela se quebrou. O jardineiro percebeu tarde demais que a estaca e a poda eram instrumentos de amor para com a árvore. Então, a disciplina é a estaca e a poda também. Deixar a criança livre para fazer o que ela quer não é amor, é abandono. A vara da disciplina endireita e endireita o que cresceria torto. Quem disciplina seu filho terá paz agora e depois também. Provérbios 29:17 diz assim: corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Conclusão. Você que ainda não constituiu família tem a chance de aplicar este ensino desde o princípio e deve escolher uma esposa que compartilhe com você destes mesmos princípios, para que haja unidade na questão da criação dos filhos. Mas se você casou-se de maneira... Bom, vamos supor que você se converteu e o seu marido não. Seu marido não vai seguir esses princípios, mas você pode seguir esses princípios sem desautorizar o seu marido, buscando ensinar os filhos os caminhos do Senhor e fazendo isso com sabedoria. A mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola, ela o destrói. Então, você pode, com jeito, criar os seus filhos. Nós temos uma evidência disso na vida da mãe e da avó. De quem? Timóteo. Tudo indica que só as mães, no caso a mãe e a avó, eram cristãs, e ensinaram Timóteo no caminho que ele devia andar. E Paulo menciona isso na sua epístola. Se você tem filhos pequenos, ainda pode consertar possíveis erros que você cometeu no início. Você pode, se eles tiverem idade para compreender isso, até pedir perdão para eles e ensinar o que devem ensinar. E fazer isso com jeito, fazer isso com amor, com cuidado e atenção. Aqueles filhos que são maiores e que por isso não foram educados como deviam, e você pode simplesmente fazer o seguinte: você pode, se forem muitos, reuni-los, pedir perdão para eles, dizer que você errou, que você falhou e que você sabe que errou mesmo feio, e você peça perdão. Se eles estão na sua casa, você ainda pode
endireitar o que está torto, se é que podemos assim dizer. Você pode falar, olha, a partir de hoje eu gostaria que as coisas fossem assim. Não como quem impõe na força, na violência, mas com conversa, humilhando-se diante dos filhos por causa dos seus erros. Pedindo perdão a eles e dizendo, olha, eu creio que à luz do que eu sei hoje, eu devo mudar a minha conduta para com vocês. Eu gostaria que vocês atentassem para esse, aquele ou aquele outro detalhe que você gostaria de ver na sua casa. Isso pode fechar brechas e dificuldades em relacionamentos que podem existir ainda entre você e os seus filhos. Brechas que foram abertas, rachaduras de relacionamentos resultantes de erros cometidos com eles, quer pela omissão, quer por uma diretriz contrária à ensinada pelo Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos e a falar com Deus. Essa mensagem não tem sentido se você não se dispuser a aplicá-la na sua vida, onde ela for aplicável, e quem sabe futuramente você ainda vai constituir uma família e seria bom pedir a Deus graça para buscar a direção dele na escolha do seu cônjuge, na escolha da pessoa com quem você vai formar a sua família e dizer do seu propósito de fazer a vontade de Deus e não a sua, não a do mundo, de ter a coragem de tomar determinadas posições dentro da sua casa. Não é uma coisa fácil, mas é o caminho para a paz. E para a paz com Deus, paz com as pessoas com as quais você convive.